Bola Não Para está de volta para você aqui no canal de São Paulo, através do canal 26 Vivo Fibra, pelo site do canal de São Paulo, canal sp.com.br, ou no meu canal no YouTube. Se inscreva lá, canal do Fred Júnior, toda semana, toda segunda, a partir das 8 da noite, uma entrevista inédita falando de esporte para você. Estou aqui com o Marcelo Palaio, especialista em marketing esportivo. Estamos falando aí de Michael Jordan, falamos de Neymar, mas agora eu quero, no geral, Marcelo, que você teve essa experiência no Osasco, né? Os esportes tirando o futebol. A gente sabe o futebol, a movimentação que tem em relação ao marketing esportivo e que não está fácil, né? A gente percebe os clubes com aquela dificuldade. A gente vai falar um pouco mais para frente sobre os patrocínios de camisa. Agora as camisas são recheadas aí de empresas, né? Mas o esporte olímpico em si, Marcelo, qual que é a grande dificuldade? Você que esteve no Osasco, que é diferente, faz um trabalho diferente, é um trabalho de anos, né? Era BCN, mudou, Bradesco, foi mudando, sempre em Osasco. É difícil a gente ver isso nos outros esportes, principalmente assim, no vôlei, no basquete, no futsal. Tem equipes que começam e terminam, depende às vezes de pontualmente ter um patrocínio que consegue alavancar e montar uma equipe. Como que você vê aqui no Brasil ainda essa falta de divulgação, esse falta de apoio que acarreta a tudo isso, né? Menos equipes, menos investimento e mais dificuldade para você também trabalhar nos outros esportes, hein, Marcelo? Fred, quando eu falo de esportes olímpicos, cara, me dá uma dor no coração. O Brasil não existe no cenário olímpico, cara. O Brasil, o voleibol existe, é um monstro. Fora isso, a gente tem resultados pontuais. A gente não tem uma constância, uma consistência dentro do esporte olímpico. O voleibol, sim. O voleibol ganha na quadra, o voleibol ganha no masculino e feminino, o voleibol ganha na praia, no masculino e feminino. Ganha, medalha, tá lá, disputa. Vai para a final, o terceiro, o semi, vai buscar. Tá brigando o tempo sempre. inteiro buscando, e vai brigar agora no feminino de novo, vai brigar no masculino, vai brigar na praia, vai brigar nos dois naipes, vai brigar, cara. O voleibol, o Brasil é o país do vôlei. Eu canso de falar disso. O Brasil é o país do vôlei. Faz muito tempo que o Brasil não é o país do futebol, é o país do voleibol. No voleibol, a gente é respeitado como esporte. O restante dos outros esportes lutam muito, muito para sobreviver. Não lutam para ganhar, lutam para sobreviver no cenário olímpico. O judô, muito forte também, mas existe uma tradição dentro do judô. A luta é uma coisa para brasileiro muito forte também. Veja o UFC, 4 títulos, né? 2 da Amanda, agora o Charles e o Daverson. Sim. Daverson. 4 títulos no UFC. O Brasil também é o país da luta. Fora isso, cara, os outros eles brigam, cara, para viver. Sabe por que isso? Sabe qual é a minha opinião? Rapidinho, você falou de Osasco. A diferença de Osasco é que Osasco é um time que é muito envolvido com uma cidade. Sim. É o orgulho do osasquense. O osasquense tem um orgulho pelo voleibol. Então, o time ele caminha com as próprias pernas por causa disso. E foi um dos trabalhos que a gente fez em Osasco. Fazer com que o clube fosse um patrimônio da cidade. O time de vôlei é um patrimônio da cidade de Osasco. Então, isso é muito difícil. Quando isso acontece, dá match. Acabou, entendeu? Você entra em Osasco, já tem o ginásio José Liberato, você já vai lá. Osasco está para o voleibol, assim como Franca está para o basquete. Ponto. Não tem mais nada parecido com Osasco voleibol, Franca basquete. Outras cidades fazem trabalhos bem interessantes. Bauru tem um time de basquete, tem um time de vôlei. Jaraguá do Sul com futebol de salão. Jaraguá do futebol de salão. Mas assim, Sorocaba também tem um time de futebol de salão e tal. Mas igual Osasco voleibol, igual Franca basquete, é muito mais difícil. Mas, fora isso, por que o Brasil no esporte olímpico é tão difícil, cara? E por que a gente tem, se a gente for pensar em benchmark, né, que é onde a gente quer chegar, que
se a gente for pensar que o nosso benchmark é os Estados Unidos, né? É, porque, qual que é a diferença básica do esporte olímpico brasileiro para o esporte olímpico americano? Acho que primeiro a cultura educacional, né? Assim, em relação ao... Educação, Fred. Cultura educacional. Nos Estados Unidos tem eu escrevi um artigo no LinkedIn bem interessante sobre esse tema. Quem tiver interessado, procura lá no meu LinkedIn, é Marcelo Palaia. Tem um link bem interessante falando exatamente isso aí. O sistema educacional americano, ele é feito de uma forma onde até a universidade, o cidadão americano, ele possui a escola de graça também, né? Apesar de ter as particulares, ele tem as faculdades, as escolas que são do governo, né? Onde ele não precisa pagar, certo? Ele tem também isso. O que acontece? Quando chega na universidade, ele não tem saída se não pagar a universidade. Não tem universidade de graça como tem aqui no Brasil. Né? Entende como é inverso? Aqui as pessoas estudam para entrar nas universidades federais, estaduais. As públicas. Né? Lá as públicas. Lá, as universidades, elas são todas pagas. E muito caro. Né? E caro demais. Então, os caras passam a vida toda economizando para os filhos estudarem nas universidades. Qual é a saída, Fred? O esporte, porque as universidades buscam os bolsistas. Então, desde criança, os pais fomentam com que as crianças participem do esporte, pratiquem esporte. Para quê? Para poder, lá na universidade, ter a sua bolsa de todos os esportes, porque os programas das universidades americanas são de todos os esportes. Por isso que você, às vezes, vê o cara... outro dia eu estava ligando, estava na SPM, já faz um tempo atrás, no meio da madrugada, e estava passando um evento de cornhole. Você já ouviu isso? Não. Cornhole é o seguinte, cara, saco de milho, né? São saquinhos de milho que os caras têm assim, e fica um de um lado, o outro do outro, e do lado dos caras tem uma plataforminha com um buraco. E o cara tem que jogar o saco para colocar no buraco do outro lá do lado. Campeonato nacional, cara, premiando com sei lá quantos mil dólares. O cara ser profissional nesse esporte. Deve ter alguma universidade que faz esse trabalho com esse esporte. Faz com atletismo, faz com a natação, faz com o judô, faz com a luta olímpica, faz com o ciclismo, faz com o basquete, faz com... E faz todos os esportes americanos. Então, o que acontece? Para mim, da quantidade de praticantes esportivos, da quantidade de crianças que realizam a prática esportiva para tentar uma bolsa lá na frente, sai o quê? A qualidade. Então, quando você fala de 100 metros rasos no atletismo, os caras devem ter 5 mil, eu não sei o número, eu estou aqui chutando, claro. Tá? 5 mil caras que praticam 100 metros rasos. 3 mil, 2 mil, sei lá. Desses inúmeros caras, 10 são caras que buscam pelo índice olímpico. Um vai ser o melhor do mundo. Sim. Então, eles fazem com que toda a base da pirâmide de idade pratique esporte, para poder, obviamente, ter uma bolsa no primeiro momento, no segundo momento, virar um atleta profissional, seja em esportes olímpicos, como, por exemplo, no futebol americano, que não é esporte olímpico, mas o cara, se for draftado, está com a vida... ganha, né? Porque são altos salários, altos contratos, né? Que a gente não está nem acostumado com os números, né? Milhões e milhões e milhões de dólares, e o cara se transforma numa profissão. Mas se o cara não virar um atleta, o Fred, então vamos voltar para o cara lá dos 100 metros. A gente falou que tinham milhares de pessoas que praticam 100 metros, e 10 desses caras são os caras que buscam o índice olímpico, né? Vamos dizer que 3 consiga. O restante
sabe o que aconteceu com o restante? Tem profissão, tem trabalho. Ele tem uma profissão, ele tem um trabalho, ele é médico, ele é advogado, ele é engenheiro, ele é publicitário, ele é, sei lá, cara, administrador, De uma sei forma ou lá. de outra, ele estará encaminhado. Exatamente. Então, o americano, ele não fala que o esporte nos Estados Unidos prepara o cidadão, sabe para quê? Para a vida. Para a vida. Porque o cara vai ter uma profissão, o cara vai ter um trabalho. Então, entende como o esporte é importante na estrutura do americano? Sim. É básico, cara. Então, nós nunca chegaremos perto. Eu vou bater e afirmar para você, no que diz respeito aos esportes olímpicos, tá? Tirando o voleibol e as lutas, nós nunca chegaremos perto dos Estados Unidos, se não mudarmos a cultura educacional do Brasil relacionada ao esporte. A escola, ela tem que estar relacionada ao esporte, o esporte tem que estar relacionado à escola. Se não, cara, não dá, não tem como. E aí, a gente vai cair no assunto básico da tua pergunta. Sem times fortes, sem grandes atletas, sem um constante, o porquê que a iniciativa privada vai patrocinar, vai colocar dinheiro? Ela não vai aparecer. Aí, o que acontece? A televisão não dá atenção, a internet não dá atenção, e não vai colocar dinheiro, entendeu? Então, é um ciclo, é um ciclo. Agora, quem está participando, quem está ganhando, por que o voleibol, teve aí escândalo, está tendo um super escândalo do voleibol e tal, mas é óbvio que cresceu com uma gestão de dinheiro no bolso, cara. Senão não tem como. O atleta precisa comer, o atleta precisa, né, precisa viver, entendeu? E a coisa mais louca, e só para a gente fechar esse assunto, é que, por exemplo, a NBA aqui no Brasil tem muito mais apelo de marketing, né? Tem eventos aqui em São Paulo, por exemplo, tudo gira, assim, tem muita coisa que gira em torno da NBA que os outros esportes, inclusive o vôlei, não tem. E uma coisa, um retrato que para quem é jornalista sabe, e quem convive no jornalismo esportivo sabe, infelizmente, quando a gente coloca uma matéria de outros esportes, a audiência é menor em relação ao futebol. O interesse das pessoas não é o mesmo em relação ao futebol do que os outros esportes. Isso tudo é uma cadeia, né? Então isso vai influenciando no interesse, no investimento, na audiência. Então isso aí acaba também atrapalhando a divulgação do esporte. E o que você disse, as marcas pensam 3 vezes. Para o futebol já pensa, no esporte olímpico pensa umas 3 vezes mais se vale a pena colocar a sua marca para não aparecer, porque literalmente realmente não aparece, né? Infelizmente. E quando você fala de NBA, né, é que o basquete americano é o produto, a NBA Sim. é o produto, não é o basquete. Sim. Está longe do basquete ser igual à NBA. Né? E aí a NBA Brasil... a franquia, né? A franquia. Lógico. Como o futebol... Lógico. Como em breve o futebol norte-americano, o futebol americano, né, o futebol americano deles, também aqui no Brasil vai ter campo para se explorar em virtude da audiência que vem aumentando cada vez mais de interesse do público brasileiro em relação aos esportes. Não, e a NBA começa a olhar para o Brasil com olhos diferentes, né? Contratou 2 executivos tem várias pessoas, mas o Rodrigo Vicentini, que é o CEO da NBA Brasil, é um monstro, um parceiro querido, um cara high level. Contratou o Fábio Laudizio, um monstro também de marketing, um cara que trabalhou nas maiores empresas, feríssima. Começa a olhar com profissionalismo, né? Começa a ir atrás de profissionais muito feras. E aí começa a crescer. Tá aí, cheio de patrocínio, NBA House, várias ações, ação atrás de ação, agora fizeram uma ação com Fortnite, e agora aqui já... Os caras são monstros, cara, e vão continuar a crescer, olhando o mercado brasileiro. Próximo que vem, Fred, que vai vir, é a NFL. Pode aguardar. A NFL vai a hora que ela colocar a nave no Brasil, ela bota a nave para povoar. Ela vai entrar forte no Brasil. Marcelo Palaia, muito obrigado por atender aqui o programa Bola Não Para. Fiquei feliz de conversar com você. Mande um grande abraço ao seu tio, Salvador Hugo Palaia. Sucesso para você. Um grande abraço, viu, Marcelo? Fred, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui contigo. Estou à tua disposição para a gente bater mais papo, para a gente falar de outros assuntos. Agradeço pelo carinho ao meu tio. Vou transmitir e estamos por aqui. Tá Legal. Bom? Quando precisar, só chamar.
Muito obrigado. Valeu? Agradecemos Marcelo Obrigado, Palaia, querido. participando aqui do programa Bola Não Para, que volta semana que vem, sempre com uma entrevista inédita falando de esporte para você. Até lá!